Meus irmãos, quero aqui falar da minha alegria e gratidão ao nosso Deus e também gratidão ao conselho desta estimada igreja por confiar a mim esse momento importante na vida da igreja, pois é um momento no qual comemora-se o aniversário da Reforma Protestante. Estou acompanhado de minha família e estamos muito felizes por estar aqui com os irmãos e nos sentimos bem e certamente ainda iremos desfrutar de comunhão no Senhor com os irmãos nesta noite, o que é uma grande bênção da parte de Deus para todos nós. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 16, texto que fala da grande comissão. Mateus, capítulo 28, Mateus 28, a partir do versículo 16, nos diz assim a palavra do Senhor. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Estamos diante da palavra do Senhor, aqui escrita no Evangelho de Mateus, e o tema da pregação desta noite, que tem como objetivo falar um pouco da história da Reforma Protestante no viés missiológico, nós denominamos o tema da seguinte forma: a Reforma e a Grande Comissão. A Reforma e a Grande Comissão. Por isso, então, que lemos esse texto da Grande Comissão, onde tem registrado as palavras proferidas da boca do nosso próprio Senhor, e ao falar sobre a Reforma e a Grande Comissão, vamos então começar falando de que no dia 31 de outubro foi deflagrada a Reforma Protestante, de maneira visível, com a fixação das 95 teses na Catedral de Wittenberg. Isto foi feito pelo monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, conhecido como um dos reformadores de primeira geração. Posteriormente, nós vemos na história da Reforma Protestante outros reformadores, como, por exemplo, João Calvino. Ao olhar para a Reforma Protestante, nós vemos que a Reforma Protestante nos fala de algumas marcas. E uma das marcas da Reforma Protestante foi a pregação da palavra de Deus. Os reformadores agiram de modo diligente nessa questão da pregação da palavra de Deus e, ao agir assim, de maneira diligente e também fiel para com os escritos sagrados, eles obedeceram à grande comissão mencionada, falada, ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. E tal obediência resultou nas igrejas herdeiras da Reforma que existem até ao dia de hoje, como, por exemplo, esta igreja. E nós veremos isso na história dessa igreja. Calvino, os teólogos da Assembleia de Westminster, Simonton e seus cooperadores, que em suas épocas os quais trabalharam em suas épocas no cumprimento da grande comissão. Calvino, os teólogos da Assembleia de Westminster, Simonton e seus cooperadores, estes, cada um em suas épocas, trabalharam com afinco no sentido de cumprir, de obedecer à grande comissão. Olhando para Calvino, primeiramente, nós vamos ver o seguinte, que existe um consenso entre os estudiosos de que Calvino nunca escreveu um tratado teológico acerca de missões. Isso é verdade, é consensual. Mas é possível ver
muitas referência a essa questão do pensamento do reformador João Calvino com respeito a missões nos seus escritos, como, por exemplo, em seus comentários bíblicos e também nas Institutas, que é a obra magna desse reformador João Calvino. A teologia de Calvino acerca de missões, ela foi posta em prática quando ele enviou missionários para várias partes do mundo de sua época. Isso também está registrado nos livros de história e no que se refere ao assunto de missões, que tem como derivação a grande comissão ordenada, proclamada pelo Senhor Jesus. Com respeito ao pensamento de João Calvino sobre missões, nós sabemos que alguns de seus comentários bíblicos deixam claro para a gente que o reformador, ou também como é conhecido, o grande reformador de segunda geração, João Calvino, pensava sobre esse assunto de missões. Comentando o Salmo de número 110, versículo 2, ele diz o seguinte: desta passagem somos instruídos quanto à vocação dos gentios. Porque se Deus não nos tivesse informado neste salmo a respeito da extensão do reino de Cristo, não poderíamos hoje ser contados entre seu povo. Mas como a parede foi derrubada, citando aqui Efésios 2,14, e o evangelho promulgado, fomos congregados no corpo da igreja, e o poder de Cristo se manifesta para sustentar-nos e defender-nos. Comentando 1 Timóteo 2, versículo 4, Calvino disse o seguinte: mas não acrescentarei a este tema nada mais, visto o assunto não ser relevante ao presente contexto, pois a intenção do apóstolo aqui, ele está se referindo a Paulo, é simplesmente dizer que nenhuma nação da terra e nenhuma classe social são excluídas da salvação. Visto que Deus quer oferecer o Evangelho a todos sem exceção. Visto que a pregação do Evangelho traz vida, o apóstolo corretamente conclui que Deus considera a todos os homens como sendo igualmente dignos de participar da salvação. Ele, porém, está falando de classes e não de indivíduos, e sua única preocupação é incluir em seu número príncipes e nações estrangeiras. A vontade de Deus é que eles também participem do ensinamento do Evangelho. Isso é por demais claro, à luz das passagens já citadas e outras afim. Esses escritos do reformador João Calvino, irmãos, revelam a sua teologia acerca de missões, acerca da qual Simons diz o seguinte: a teologia de missões de Calvino é, portanto, teocêntrica e cristocêntrica, focando a glória de Deus em Cristo, assim como a obrigação do homem. Tudo na vida deve ser vivido para a glória de Deus. Para Calvino, o fator motivacional de missões mundiais era a glória de Deus. Como diz John Piper, qual a razão da existência de missões? Porque Deus deve ser adorado. Esse é o ponto principal. Quando o Evangelho é proclamado e aceito entre as nações, Deus é adorado e glorificado. Esta é a finalidade principal do homem, como nos ensina o breve catecismo na sua primeira pergunta: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Continuando aqui, nós vemos que também há outras fontes que nos revelam o pensamento de Calvino quanto a missões. E nós vemos que a sua obra magna chamada As Institutas de Calvino, nos fala também sobre essas questões, e ele diz assim: mas o próprio título apóstolo, isto é, enviados, eles põem à mostra quando lhes foi permitido em seu ofício, isto é, se são apóstolos,
não falem qualquer outra coisa que não lhes fosse do agrado do Senhor. Antes, levem fielmente a bom termo as ordens daquele por quem foram enviados, e são bastante claras as palavras de Cristo com as quais lhes delimitou a missão, quando lhes ordenou que fossem e ensinassem a todas as nações tudo quanto preceituara. Citando aqui Mateus 28, versículos 19 e 20, que nos diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Apesar de Calvino ser atacado por interpretar a grande comissão como se essa estivesse estancado na era apostólica, na verdade, irmãos, esse ataque não provém de um pensamento real na vida do reformador João Calvino. Por quê? Porque a fala de Calvino com respeito a esse ataque que fazem para com ele, de que Calvino não entendia que as missões deveriam existir e pessoas e missionários serem enviados para várias partes do mundo, é falso, porque, na verdade, o reformador estava contra-atacando aqueles que se diziam serem apóstolos em sua época. A Igreja Católica Romana, com todos os seus dogmas e pompa, com seus ofícios, nos quais os homens então se exaltavam, Calvino fortemente atacou essa compreensão e essa prática da Igreja Católica Romana e ficou registrado em seus escritos. Continuando então, acerca do reformador João Calvino, nós podemos ver nos seus escritos e na história da Igreja do Senhor que Calvino não apenas pensou em missões, mas também praticou missões. Eu vou ler aqui algumas citações para os irmãos, para que seja fundamentada essa minha fala. Porque quanto à prática de Calvino concernente a missões, o que é que nós vemos? Nós vemos que os registros históricos deixam bem claro qual foi o pensamento do reformador acerca desse assunto. Por quê? Porque ele externou o seu pensamento na prática quando enviou de Genebra missionários para vários países. Calvino, irmãos, se considerava um soldado posicionado em Genebra e, ao mesmo tempo, um oficial liderando um exército europeu. Sua paróquia era tão ampla quanto a Europa. Sua visão era direcionada tendo a França no centro. E a Academia de Genebra era um centro de treinamento de missionários, os quais eram enviados para servirem em outros países do mundo de sua época. Isso se deu pelo fato de que Genebra se tornou um refúgio para muitos protestantes perseguidos em sua terra natal. E um dos historiadores dizem o seguinte acerca desse momento da história da igreja cristã, que foca aqui na pessoa do reformador João Calvino, quando estava ali na cidade de Genebra. O historiador Lindenberg diz o seguinte: quase 7.000 refugiados religiosos afluíram para Genebra. Por quê? Atraídos pela grandeza de Calvino e movidos pela perseguição do protestantismo em sua terra. Esses refugiados vinham de quase todas as partes da França, de quase todas as províncias da França, também da Inglaterra, Escócia, Países Baixos, da Itália, da Espanha, da Alemanha, da Polônia e também Boêmia. Eles, ao retornar para suas casas, para suas terras, levavam consigo o calvinismo, ou seja, o evangelho da graça de Deus.
o evangelho que nós lemos na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo viverá pela fé. Ainda prosseguindo acerca da prática missiológica do reformador João Calvino, nós sabemos que ele enviou pastores de língua francesa, aos quais ele mesmo preparou para o ministério do Evangelho, de Genebra a outras províncias de língua francesa na Europa. E a maioria foi para a França, onde o movimento reformado crescia a ponto de abarcar 1/10 da população. A reforma estava avançando de vento em popa. E isso com a prática missiológica de Calvino, enviando missionários para várias partes do mundo de sua época. Eventualmente, 1.300 missionários treinados em Genebra foram para a França. No ano de 1560, mais de 100 igrejas subterrâneas foram plantadas na França por homens enviados de Genebra, daquele quartel do Evangelho ali na cidade de Genebra. Em 1562, o número de igrejas se multiplicou, chegando a 2.150. O número de igrejas se multiplicou, chegando a esse número com mais de 3 milhões de membros. Mais de 3 milhões de membros, em 1562. A membresia de algumas das igrejas somava a milhares. E este aumento produziu uma igreja huguenote que quase superou a Contra-Reforma católica na França. Além do mais, os missionários treinados em Genebra plantaram igrejas na Itália, na Hungria, Polônia, Alemanha, Países Baixos, Inglaterra e terras do reino. Agora eu chamo a atenção de vocês para essa última parte desta citação. Plantaram igrejas até mesmo no Brasil. Plantaram igrejas até mesmo no Brasil. Homens enviados do quartel-general do Evangelho lá em Genebra. Esses relatos referentes à prática de Calvino, irmãos, sobre missões, nos dão claras evidências do pensamento de que ele tinha acerca desse assunto missiológico. Seu pensamento influenciou teólogos posteriores, como, por exemplo, os teólogos da Assembleia de Westminster, os quais produziram os símbolos de fé de Westminster, símbolos de fé estes que são os símbolos, padrões de fé adotados por nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Atendendo à convocação do parlamento inglês, desde junho de 1643, até rimou, não foi? Reuniu-se em uma das salas da Abadia de Westminster, na cidade de Londres, o concílio conhecido na história pelo nome de Assembleia de Westminster. E essa Assembleia produziu 3 documentos: a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Se você nunca leu, sinta-se muito encorajado a ler a partir de agora. Documentos excelentes. Certamente o reverendo Gladson já os encorajou a fazer isso, e eu faço isso também. A Confissão de Fé de Westminster, ela foi a última das confissões formuladas durante o período da Reforma. E ela seguiu um plano adotado no tempo da Reforma, e ela foi elaborada e também ela apresenta um pequeno sistema de teologia. E esse sistema de teologia apresentado pelos símbolos de fé de Westminster, eles são conhecidos pelo nome de calvinismo. E por ser o que João Calvino ensinou, foi aceito nas igrejas reformadas do mundo daquela época.
E dentro desse sistema de teologia chamado Símbolos de Fé de Westminster, nós temos um capítulo, especificamente na Confissão de Fé, o capítulo de número 25. Nesse capítulo afirma-se o seguinte, na seção 3: a esta Igreja Católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para a congregação e aperfeiçoamento dos santos nesta vida até ao fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito os torna eficazes para esse fim, segundo sua promessa. Nessa seção de número 3 do capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster, um dos textos prova utilizados pelos reformadores, pelos teólogos da Assembleia de Westminster, foi Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Caminhando um pouquinho mais, o que vemos? Nós vemos que, nesse contexto da Reforma Protestante, as igrejas reformadas ou presbiterianas rapidamente se difundiram por muitas partes da Europa. E, de modo particular, foi de grande importância a entrada das igrejas reformadas nas Ilhas Britânicas, em especial no Reino da Escócia, onde a igreja presbiteriana se tornou a igreja estatal, mediante decreto do parlamento. E o que é que vemos no desdobramento da história da igreja quanto a esse assunto de cumprimento da grande comissão? Os desdobramentos dessa realidade resultou na formação da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a qual, no século XIX, foi tomada pelo fervor missionário que caracterizou o protestantismo norte-americano na esteira dos grandes avivamentos. Essa igreja presbiteriana dos Estados Unidos da América, ela, então, criou uma junta de missões chamada Junta de Missões Estrangeiras, a qual rapidamente começou a enviar missionários para várias partes do mundo, sendo o Brasil o alvo da abertura de um novo campo no Império do Brasil. A grande nação sul-americana que havia alcançado sua independência poucas décadas antes, chamada Brasil, foi alvo do envio de um dos missionários da Junta de Missões Estrangeiras. E quem foi esse missionário enviado para a nossa nação no Brasil imperial, quando Dom Pedro II era o imperador desta nação, o notável Dom Pedro II? O missionário enviado por este órgão para o Brasil foi o reverendo Ashbel Green Simonton. Este homem veio para o Brasil, o qual é o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele chegou aqui no Brasil, aportando-se ali no Rio de Janeiro, e ao chegar na nação brasileira, Simonton expressa a sua admiração para com esta terra rica, ao ponto de dizer em seu diário, conhecido como Diário de Simonton, que o Brasil tinha tudo para se tornar um país de primeiro mundo. Simonton foi o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta igreja, que é uma federação de igrejas locais, que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento, e, como sistema expositivo de doutrina e prática, a sua confissão de fé,
e os catecismo maior e breve. A leitura dos símbolos de fé do Westminster não te afasta de forma alguma do presbiterianismo, de ser um crente presbiteriano. Pelo contrário, te aproxima ainda mais. Por isso, repito, leia os símbolos de fé da nossa igreja. Este homem, Simonton, ao chegar no Brasil, depois de pouco tempo de esforços de trabalho aqui nesta nação, obteve resultados. E os resultados obtidos pelo reverendo Simonton aqui no Brasil, eles tiveram a cooperação de homens que chegaram aqui no Brasil depois de Simonton, para então cooperar no trabalho aqui nesta nação. E citando aqui alguns cooperadores de Simonton, nós podemos dizer os nomes de Alexander Latimer Blackford, fundador desta igreja, o qual organizou a primeira igreja evangélica presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Sergipe, na cidade de Laranjeiras, na qual estamos agora. O reverendo Blackford, um dos cooperadores de Simonton, o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. E então, apesar das controvérsias, se no dia 19 ou 28, mas a Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, que na época era uma cidade próspera, foi alvo da organização da primeira igreja evangélica presbiteriana aqui, e esta igreja teve como seu primeiro convertido à fé reformada em Sergipe o comerciante Manuel dos Santos Davi, ou, se quiser pronunciar, David. É possível que tenha alguém aqui parente deste homem, não sei, pela linhagem. E este homem, primeiro convertido, nos diz a história que ele se tornou um cooperador incansável do reino de Deus, hospedando os pregadores e denunciando nos jornais e tribunais os abusos do clero romanista. Da Reforma até hoje. Você tem uma linha, dando saltos, é claro, do que nós estamos aqui propondo a nível de discurso, a Reforma e a Grande Comissão. Estes homens trabalharam arduamente na proclamação do Evangelho. Hoje, 31 de outubro de 2023, comemoramos 506 anos da Reforma Protestante. Somos herdeiros dessa reforma. Você, crente presbiteriano, você é um herdeiro desta reforma. E nessa condição de herdeiros da reforma protestante, devemos, irmãos, agir de modo semelhante aos irmãos citados acima. O nosso irmão Manuel dos Santos Davi, Blackford, Simonton, os teólogos de Westminster, Calvino. Olhando para estes homens, nós somos encorajados para suas histórias, para suas atitudes quanto à proclamação do Evangelho. Nós vemos que devemos também ser cooperadores incansáveis do reino de Deus. Devemos ser diligentes no cumprimento da grande comissão. E como podemos fazer isso? A maneira pela qual nós podemos fazer isso e devemos é pela prática da pregação fiel da palavra de Deus. Uma das marcas da reforma protestante, a pregação fiel da palavra, e é assim que devemos continuar agindo. À semelhança dos nossos irmãos citados acima, nós, crentes, Igreja de Laranjeiras, deve haver uma atitude contínua de pregação da palavra de Deus,
para que igrejas e mais igrejas sejam plantadas. Calvino, Simonton, Blackford e outros homens andaram por este mundo afora, pregando o Evangelho e plantando igrejas. Nós devemos sim plantar igrejas, devemos imitar estes homens de Deus, porque eles agiram assim em cumprimento da grande comissão dada pelo Senhor, ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja de Laranjeiras deve se lembrar de que há muito trabalho a se fazer e certamente tem atuado de maneira a propagar o Evangelho, e não deve cansar de fazer isto, pois é importante esse pensamento missiológico, é importante que a grande comissão ordenada pelo Senhor Jesus esteja ardendo no coração de cada igreja local, para que cada igreja organizada também plante novas igrejas. Plantar novas igrejas na sua própria cidade, no seu próprio estado e na sua própria nação, e, se for a vontade do Senhor, Brasil afora. Devemos fazer isto pela pregação fiel da palavra de Deus, pois, fazendo assim, certamente estaremos cumprindo a grande comissão. Você pode estar tendo uma interrogação na sua mente que pode ser a seguinte pergunta: mas, pastor, aqui é muito difícil. Como fazer isso? Mas, pastor, as pessoas não querem saber do Evangelho. É verdade, você também, antes de crer no Evangelho, não queria saber. Mas o poder do Evangelho te curvou aos pés de Jesus. E Ele continua poderoso para curvar novos corações aos pés de Cristo Jesus. Creia nisso. Olhem comigo para o texto da grande comissão. Por favor, em Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. E vamos fazer uma breve explicação e assim concluir o sermão desta noite. Olhem comigo. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja que neste momento, no qual os discípulos veem o Senhor Jesus, alguns se prostram aos seus pés. E esse é o objetivo. Essa é a finalidade da pregação da palavra de Deus. A de que pessoas se prostrem aos pés de Jesus, assim como esses discípulos fizeram naquela ocasião. Pois há muitos que ainda não são crentes e duvidam da presença, da pregação, do poder da palavra de Deus, e por isso duvidam como fizeram estes aqui. E sabe qual foi a atitude, a reação de Jesus para com estes que duvidaram? Aquilo que se inicia no versículo número 18, que diz: Jesus, aproximando-se destes principalmente que duvidaram, e Jesus falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo está debaixo do senhorio, comando, controle, domínio de Cristo Jesus. E aqui está o fundamento para a grande comissão. Se não houvesse este fundamento, essa palavra do Senhor Jesus, certamente não haveria missões. Mas a obra de Jesus na cruz do Calvário, onde derramou o seu sangue precioso para comprar pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, foi aceita por seu Deus e Pai. E o sinal da aceitação
foi o fato de que ele ressuscitou ao terceiro dia, selando assim a sua obra. E como recompensa, recebeu da parte do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Não apenas na terra, não apenas no céu, mas todo o universo está debaixo do domínio, do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o fundamento da grande comissão. É por isso que agora os discípulos podem sair pelo mundo afora, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, e Laranjeiras, e Sergipe, e Brasil. Todos os discípulos de Cristo podem sair e proclamarem o Evangelho, porque todo o poder, toda a autoridade foram dadas ao Senhor Jesus Cristo, nos céus e na terra. Agora sim, Ele ordena: ide, portanto, literalmente seria discipulai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aqui nós vemos então a abrangência da grande comissão, não apenas Jerusalém, não apenas toda a Judéia, não apenas Samaria, mas até aos confins da terra. O objetivo do Senhor, todas as nações. O objetivo do Senhor, a abrangência da grande comissão é discipular as nações, tornar as nações discípulas de Cristo. Como? A metodologia: batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou. A parte B do versículo 20 nos apresenta a garantia de sucesso da grande comissão. Olha só como diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a garantia de que a grande comissão terá sucesso, como teve, como tem e como terá. E é por isso que as igrejas locais podem e devem proclamar o Evangelho de púlpito, nas ruas, nas escolas e em qualquer outro ambiente. Por quê? Porque Cristo Jesus garantiu que está com o seu povo todos os dias, até a consumação do século. E é por isso que essa grande comissão vem sendo cumprida no decorrer dos anos. E chegou até nós, brasileiros, nação muito distante de Jerusalém. Nação brasileira, alvo da pregação fiel da palavra de Deus. Se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal, lembre-se de que você é um daqueles que duvidam da palavra do Senhor. E se você duvida da palavra do Senhor, você não adora o Senhor. E se você não adora o Senhor, você adora a outros deuses. E adorar deuses falsos é idolatria. Quebra do primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Missão existe porque Deus deve ser adorado. A palavra de encorajamento para com você que ainda não é crente em Cristo Jesus é: creia em Jesus. Creia no Filho de Deus. Porque se você não crê neste amado Filho de Deus, o único Redentor dos eleitos de Deus, o único mediador entre Deus e os homens,
você passará a eternidade sofrendo tormentos terríveis e intermináveis no inferno de fogo, juntamente com Satanás e os anjos caídos, sem sequer um segundo de descanso, somente tormentos no corpo e na alma. Os seus pecados estarão ardendo na sua consciência dia e noite. Dura realidade. É o que a Bíblia Sagrada nos ensina, que aqueles que forem lançados nas trevas exteriores sofrerão, chorarão, tão forte que rangerão os seus dentes de angústia e de dor em suas almas. Mas calma, apresento para vocês uma saída. Jesus Cristo é aquele que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você que ainda não é crente em Cristo Jesus, aceite Jesus como o único Salvador de sua vida, hoje, agora. As palavras da grande comissão, elas são realidade para a igreja do Senhor aqui, agora. E tem como objetivo alcançar você, ouvinte incrédulo, a fim de que você se curve aos pés de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens no qual importa que as pessoas sejam salvas, senão no nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Creia no Senhor Jesus. Essa situação, este momento, é mais um daqueles no qual a palavra de Deus está sendo pregada. A grande comissão está sendo aqui posta em prática, sendo cumprida. E o que devemos continuar fazendo é isto mesmo: pregando a palavra de Deus com fidelidade e com prudência, proclamando Cristo Jesus, para que as pessoas se convertam, creiam nele, se arrependam de seus pecados e assim se tornem discípulas do Senhor Jesus. Meus irmãos, queira Deus nos abençoar e nos fazer prosperar no cumprimento da grande comissão. Ela é real, ela é relevante, ela é atual o suficiente para arder nos corações e fazer uma igreja como esta, histórica, que completará 139 anos. Continuar proclamando o Evangelho em cumprimento àquilo que o Senhor Jesus ordenou, a grande comissão. Que Deus nos abençoe. Amém. Nosso Senhor, te agradecemos por este momento de pregação de Tua Palavra. Nós sabemos, Senhor, que ela é poderosa para penetrar no mais íntimo do ser das pessoas e assim operar transformação, de modo, Senhor, que crianças, jovens, adultos, idosos, sejam convertidos pelo Senhor. E é o nosso desejo nesta noite. Nós rogamos ao Senhor que operes regeneração neste momento, de modo que, Senhor, vidas sejam resgatadas do império das trevas e transferidas para o reino de luz, para o reino do Teu Filho amado. Nós bendizemos a Ti nesta noite, Senhor, pois agradou ao Senhor
nos dá a oportunidade de comemorarmos 506 anos da Reforma Protestante. Nós fazemos isto em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.